Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminaram ontem as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, hein? Ontem à noite. Teve jogo na terça, teve jogo na quarta. Tô gravando o vídeo quinta-feira, 23 de março. E olha, os 4 clubes de melhor campanha da primeira fase para a segunda se classificaram os 8 primeiros colocados. Os 4 com as melhores campanhas se classificaram. É verdade que 3 deles já tinham até vencido o jogo de ida. O Noroeste tinha vencido o Velo Clube no jogo do ida, empatou em Bauru, se classificou para as semifinais. O 15 de Piracicaba tinha vencido a Portuguesa Santista em Santos por 2-1, empatou em casa, foi para as semifinais. O Novo Horizontino não deu a menor chance para o Oeste. Ganhou em Barueri, voltou a ganhar em Novo Horizonte. E o único time que tinha empatado da melhor campanha, na verdade, a melhor campanha da competição, a Ponte Preta, tinha empatado com o Comercial em Ribeirão Preto por 1-1. Mas terminou o jogo com 9 jogadores. Então um empate foi quase como uma vitória, né? E aí jogando em Campinas, com o apoio da sua torcida, parabéns, a torcida da Ponte, sensacional, eu estava lá, atropelou o Comercial e se classificou. Então agora os 4 de melhores campanha foram para as semifinais. Primeiro de melhor campanha, a Ponte, segue a pontuação. Vai enfrentar o 15 de Piracicaba, que é o quarto. Então, primeiro jogo em Piracicaba, segundo em Campinas. Quem vencer esse duelo já subiu e aí vai disputar o título. Na outra semifinal, Novo Horizontino, segunda melhor campanha, com o Noroeste, terceira melhor campanha. Primeiro jogo em Bauru, segundo jogo em Novo Horizonte, a mesma coisa. Quem se classificar nesse duelo vai fazer a final e já garantiu o acesso para o Paulistão 2024, hein? Parabéns aos 4 clubes. Bom, antes da gente tratar dos 4 jogos, das fichas técnicas e tudo, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, pedir seu like e aí vamos trocar aquela ideia, né? Faça sua pergunta e tal, aquela mesma ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com o jogo em Campinas. Eu estava lá pelo Grupo Tati junto com o Jorge Vinícius. Acompanhei essa vitória maiúscula da Ponte Preta por 3-0. Teve um determinado momento que o jogo foi equilibrado, mas pouco. A Ponte Preta, mesmo sem seus 2 principais jogadores, o Gé e o Pablo Diego, que foram expulsos em Ribeirão Preto e cumpriram suspensão, foi muito superior. Fez 3-0, perdeu um pênalti, perdeu vários gols. Uma vitória incontestável. Lá em Ribeirão Preto tivemos 4.867 pagantes, você lembra, né? A torcida da Ponte foi com 11.136. O estádio lá estava cheio, apoiando, torcida sensacional, a torcida da Ponte. Bom, o que eu posso falar para vocês do jogo? Primeiro tempo, um pouco mais equilibrado até os 20 minutos. Aí o Comercial muito recuado, a Ponte foi para cima, martelou. O Matheus Almeida, o goleiro, fez boas defesas. A Ponte teve 7 oportunidades contra nenhuma do Comercial e terminou 0-0. Aí foi até por lesão, mas o Roberval Davino, técnico do Comercial, fez 3 substituições. Ele tirou o Ligny, que ele veio com o Romário, acho que o Romário é bem melhor. Ele tirou o Renan Barcelos e veio com o Lucas Serafini para dobrar 2 laterais pelo lado, né? Isso também foi inteligente. E aí o Hilário saiu o zagueiro por lesão, entrou o Michael Douglas também, beleza. Os 10 primeiros minutos do segundo tempo, 2 chances para cada lado. O jogo equilibrado. De repente a Ponte, com 12 minutos, o Luiz Felipe, lateral, bom lateral, partidaço do Luiz Felipe, fez 1-0. Aí desmoronou a parte emocional, tática, física, tudo do Comercial. A Ponte foi para cima, teve um pênalti cometido pelo Comercial. O Elvis bateu e o goleiro Matheus Almeida defendeu. No rebote o Elvis chutou, o goleiro Matheus Almeida defendeu de novo. Você fala, pô, 29 minutos o Comercial vai crescer, né? Isso aí vai crescer, que nada. A Ponte continua em cima. O Cássio Gabriel fez 2-0 aos 38 e aos 47 o Cássio Gabriel de novo. O que eu entendi do jogo? Ponte muito superior, mereceu a classificação, já tinha a melhor campanha. Matheus Jesus e Elvis, caras sensacionais, mesmo sem seus 2 atacantes, jogou muito, mas poderia ser um pouco mais fácil, penso eu, se o Hélio dos Anjos tivesse escalado o Eliel, centroavante, que entrou aos 10 no segundo tempo, e com referência a Ponte conseguiu fluir seu jogo melhor. Mas classificou
melhor equipe. A Ponte sim é, junto com o Novo Horizontino, para mim, os candidatos a disputar o título e ao acesso. Para mim são os dois favoritos, o que não significa que vão subir, mas para mim são os dois favoritos. E a torcida da Ponte, um show à parte. Show à parte, parabéns à Ponte, classificada. O Comercial fez brilhante campanha dentro das suas possibilidades. Chegou nas quartas de final e tem que preparar um bom time para a Copa Paulista ou, de repente, até preparando para a Série A2 do ano que vem, certo? Esse jogo foi na terça-feira lá em Campinas. Aí às 9 horas em Campinas, antes da gente passar para outro jogo, deixa eu colocar a escalação. A Ponte jogou com Kaique França, Luiz Felipe, depois entrou o Everton, Matheus, depois entrou Jean Carlos, Fábio Sanches e Arthur. Leonaldo, depois Eniel, aliás o Leonaldo e o Felipe Amaral, os dois volantes, jogam muito da Ponte. Matheus Jesus jogou uma barbaridade, Elvis também. Cássio, Gui Pira, depois Júnior Tavares, o técnico é o Hélio dos Anjos. Comercial, Matheus Almeida, Luiz Eduardo, Thiago Moura, depois entrou o Túlio Renan, Hilário, depois o Michael Douglas, Luiz Roberto, Guilherme Pitbull, Lineker, depois Romário, Renan Barcelos, depois o Lucas Serafini, Boré, Wendel Alex, Cadu Barono, depois Adriano Luiz, o técnico é o Roberval Davino, certo? Essa é a escalação dos dois. Aí na terça-feira, já no jogo de fundo, às 21 horas, o Noroeste tinha vencido o Velo Clube em Rio Claro por 1-0. Chegou lá em Bauru, aliás, eu tenho aqui, ó, não tinha o público, né? Eu não tive o público, não consegui acesso ao público em Rio Claro, mas com quase 9.000 pessoas, 8.676 em Bauru, o Noroeste foi melhor que o Velo Clube o tempo todo, e o Velo Clube mais uma vez teve um jogador expulso e colocou tudo a perder. Ele tinha perdido em casa, ele tinha que vencer pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis, né? O Noroeste tinha vantagem do empate. Um jogo assim mais ou menos equilibrado, de chances no primeiro tempo. Teve uma do Blade perigosa, né? Na verdade duas com o Blade perigosas no primeiro tempo, enquanto que a gente pode falar que o Velo Clube tentando algumas coisas e tal, mas mais na base do chuveirinho. Segundo tempo, com o Franco expulso, aí ficou difícil, né? Sem forçar, porque também não foi para o desespero, tá 1-1, sabia que tinha vantagem do empate. O Luiz Thiago ainda fez 1-0 para o Noroeste, mas aí o VAR constatou que estava impedido. O Vinícius Bala quase fez um gol. O Lucas Duni foi a única chance ali do Rio Claro, sem ser tanto contundente. E ainda o Juan Sousa ainda foi expulso também no finalzinho. Enfim, quando você tem um jogador expulso durante os 90 minutos, no finalzinho, depois o Juan Sousa, eu nem vou entrar na questão. Mas a verdade é que o Noroeste mereceu a classificação. O Noroeste jogou com Pablo, Maicon, depois Igor Ribeiro, Luizão, depois Carlinhos, Regis Potiguar, seus três zagueiros. John Egito, Diego Maia, Jonatas, Blade, depois o Vinícius Bala, Eric Varão, depois o Igor Pimenta, Luiz Thiago, depois o Pereira e o Carlão. Moisés Egert é o treinador. Velho Clube do técnico Alberto Félix foi eliminado com Gabriel e Ainan, depois Danilo, Alexandre, Everton, Marcílio, Franco, que foi expulso, Denis Nascimento, Filipinho, o Thiago Rubinho, depois o Júnior, o Douglas Esquilo, depois o Denner Santos, o Léo Castro, depois o Lucas Duni, o Juan Sousa também entrou nesse time no segundo tempo. Então, 1-0 para o Noroeste em Rio Claro, 0-0, Noroeste classificado também para as quartas de final. Noroeste foi campeão ano passado da Série A3 e já está brilhando nas semifinais da Série A2 desse ano, hein? Começou lá com o Luiz Carlos Martins, esse grande trabalho, aí um probleminha aí de irregularidade no começo. O Luiz Carlos Martins foi demitido, foi para a Matonense, classificou a Matonense para o quadrangular da Série A3 de novo, e o Moisés Egert chegou e deu sequência para um belo trabalho. O Alberto Félix fez um bom trabalho, tem bons jogadores do Velo Clube, mas acabou ficando fora. Aí nos jogos de ontem, quarta-feira, tivemos primeiro, eu acompanhei esse jogo pela TV Cultura, Novo Horizontino 1, Oeste 0. O Novo Horizontino já tinha ganhado por 1-0 também em Barueri, mas não pensa que o jogo foi fácil não, hein? Se em Barueri, eu também não tinha público aqui de Barueri, também não foi divulgado o público de Barueri. 5.571 pagantes lá em Novo Horizonte, o torcedor compareceu para ajudar, para apoiar.
O Novo Horizontino tinha vantagem, não precisou sair matando, mas o jogo foi difícil, porque o Oeste jogou mais do que jogou em Barueri, jogou mais. Né? No primeiro tempo, o Ronaldo teve uma boa chance para o Novo Horizontino de cabeça e teve um pênalti para o Oeste que poderia ter mudado a história do jogo. Um pênalti em cima do Christian, habilidoso, driblador, bom jogador. O Mota bateu, mas o Jorge, o goleiro do Novo Horizontino, defendeu. Aí o que acontece? O moral do Oeste foi lá embaixo, né? Você faz, fica 1-0, você vai até a torcida vai empurrar o time, vai querer que o time não vá para os pênaltis, ou vai ficar preocupada se tomar o segundo pode ser eliminado e tal. Mas quando o Mota perde o pênalti, o emocional foi no pé. Isso foi no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí o Roberto teve chance para o Novo Horizontino, e aí até que um jogo que estava mais ou menos equilibrado, mas com o Novo Horizontino mais contundente no ataque. Após uma cobrança de escanteio aos 30 minutos, bate-rebate, a bola sobrou para o Roberto, ele fez 1-0, aí desmoronou de vez. O Portuga ainda entrou bem, meteu uma bola na trave, que o goleiro fez a defesa tal, para tentar o empate para o Oeste, mas o Novo Horizontino foi brilhante mais uma vez e acabou se classificando para as semifinais. Novo Horizontino jogou com Jorge, William Lepo, Guilherme Matos, Renato Palme, Bruno Silva, depois Rodolfo, Giovanni, depois Léo Baiano, Rômulo, depois Marlon, Ailon, Léo Tocantins, depois Bruno Costa, Roberto, Ronaldo, depois César Martins, o técnico Eduardo Batista. O Oeste do técnico Lelé foi eliminado com Gladson, Lucas Rodrigues, Léo Gobo, Diego Jussani, Diego Augusto, depois entrou Di Maria, Paulinho, depois Portuga, Negueba, Moto, depois Marcelo Toscano, Reift, depois Ítalo, Christian, João Anderson, depois Bruno Gonçalves. O Oeste está fora, sempre o Oeste está chegando nas quartas de final, mas está batendo na trave, né? E Novo Horizontino, mostrando seu favorito com 5.571 pagantes, acabou se classificando. E no último jogo, ontem, na rodada, né, que a gente fala dupla, 8h30 da noite em Piracicaba, 0-0 em 15 Piracicaba e Português Santista. O 15 tinha vencido em Santos por 2-1, 13.070, hein? A melhor presença de público. Torcedor de Piracicaba, assim como fez com quase 12 mil pessoas em Campinas, também fazendo a sua parte. Você vê que deu quase 6 em Novo Horizonte, e aí a gente tem que entender que a torcida, principalmente em casa, ajuda bastante. O 15 de Piracicaba é o atual campeão da Copa Paulista, hein? Então, mais uma vez, como vem fazendo nos últimos anos, grande campanha, já está nas semifinais. Vai enfrentar uma Ponte, é verdade que é sempre difícil, mas está nas semifinais. O jogo foi muito equilibrado, muito equilibrado. O 15 teve dificuldade, porque a Portuguesa é um time bem armado. O Sérgio Guedes mudou aí o esquema tático do time, mudou vários jogadores do time titular. A Portuguesa veio degringolando da reta final da primeira fase até agora. O Garré, que entrou no time titular, meteu uma bola próximo da trave no primeiro tempo. O Anderson Cavalo também foi a grande oportunidade do 15 no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo seguiu pegado, com chances para os dois lados, mas não assim tão claras de gol, mas o jogo, muita marcação. A Portuguesa na reta final, nos 10, 15 minutos, tentou dar aquele abafo, o 15 conseguia sair por contra-ataque, e o 0-0 depois no final acabou premiando o 15 e acabou punindo a Portuguesa, que não conseguiu o seu acesso. O 15 empatou e garantiu a classificação com Alain, Eriton, João Maestro, depois Luizão, Ian Carlo, depois Eric Daltro, Samuel Andrade, depois Enzo, Vitor Braga, depois Iacovelli, Guilherme Amorim, depois o Mica, Lucas Xavier, depois o Maicon Aquino e Arthur. Aí o Anderson Cavalo, técnico Kleber Gaúcho, que está lá desde o título da Copa Paulista, então é uma sequência de trabalho muito brilhante. A Portuguesa Santista, que fez um belo trabalho, mas caiu, aí tem que entender por quê, não dá para entender, mas assim, teve o lateral direito que machucou, para mim era a grande sensação, e aí o time não conseguiu mostrar aquele futebol envolvente, a ponto de logo na estreia ela fez 4-2 no Novo Horizontino. Mas de repente deu uma queda de produção vertiginosa na Portuguesa Santista. Portuguesa Santista jogou com Leandro, Lucas Lopes, Lucas Cunha, Maurício Ramos, depois Judai, Evandro, depois Caio Ribeiro. Lucas Silva, Vinícius Andrade, Carlos Alberto, Garré, depois Diogo Carlos, Danilo Pereira e Caio Mancha. O técnico é o Sérgio Guedes. Então, classificada a Ponte Preta com a melhor campanha, vai enfrentar o 15 Piracicaba, a quarta melhor campanha. Primeiro jogo, a federação deve divulgar ainda hoje,
nesta quarta-feira, e acredito que pode ser até esse final de semana que tem a primeira rodada, mas eu convido vocês no blog do Futebol Caipira, no blog do Ademar, assim que sair tabela, eu coloco lá. Mas a certeza é, não sei se nesse final de semana, que é data FIFA, mas para a Série A2 acho que pouco importa. Mas primeiro jogo em Piracicaba, segundo jogo em Campinas. Nem Ponte, nem 15, ninguém tem nada de melhor campanha. Só tem melhor campanha para você definir o segundo jogo. Vai ser na casa da Ponte que tem a melhor campanha, mas não para você ter a empate, a Ponte se classifica, não. 2 empates é pênalti para ver quem vai para a final e quem já sobe para o Paulistão, certo? Aí o Novo Horizontino, segunda melhor campanha, vai enfrentar o Noroeste, terceira melhor campanha. Mesma coisa. Primeiro jogo em Bauru, segundo jogo em Novo Horizonte. A melhor campanha do Novo Horizontino só, assim como a Ponte Preta, para jogar segunda em casa. 2 empates, vamos para os pênaltis. E aí os 2 finalistas já garantem o acesso ao Paulistão do ano que vem. Eu vou acompanhando tudo. Assim que tiver definição, tabela, as datas dos jogos, locais, tudo direitinho, eu ponho lá no blog do Futebol Caipira. E claro, na primeira rodada da semifinal, eu venho com ficha técnica e todos os detalhes das partidas, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!